Bom dia, meu irmão e minha irmã. E talvez você tenha acordado com o coração pesado, com a alma apertada, com perguntas que o travesseiro não conseguiu calar durante a noite. Você já se sentiu como se Deus estivesse em silêncio, enquanto tudo dentro de você grita por socorro? Já teve medo de não suportar mais uma batalha? De parecer forte para os outros, mas por dentro estar implodindo? A palavra diz em Salmo 46:1: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Então, por que, mesmo crendo, ainda sentimos como se estivéssemos sozinhos? Hoje, juntos, vamos entrar nessa palavra como quem mergulha em águas profundas. E se você precisa de uma resposta, de cura, de consolo ou simplesmente de um abraço de Deus, fique comigo até o final. Porque esse salmo não é apenas um texto, é um encontro com o refúgio que sua alma tanto precisa. Antes de continuar, inscreva-se agora no canal se você sente que precisa estar mais perto de Deus. Todos os dias, estamos aqui com uma palavra viva e uma oração por você. E deixe seu pedido de oração nos comentários. Nós estamos orando por cada nome com fé e amor. Você vai descobrir hoje que mesmo quando tudo parece desabar, Deus está lutando por você em silêncio. Você não está à beira do fim. Você está prestes a viver o recomeço mais surpreendente da sua vida. Há um rio escondido fluindo dentro de você e ele vai te sustentar. Antes de começarmos, vamos orar juntos. Senhor Deus, Pai de misericórdia, nós te damos este momento, esta manhã, esta alma que se abre agora diante de ti. Quebra as cadeias do medo, silencia as vozes da dúvida e faz com que cada palavra aqui seja como uma brasa viva queimando no coração de quem precisa de ti. Derrama paz, cura e resposta, e que o Salmo 46 hoje não seja só lido, mas vivido, em nome de Jesus. Amém. Agora sim, vamos começar, e prepare seu coração, porque Deus vai falar com você. Mesmo quando você sente que está sozinho no caos, Deus permanece sendo o teu refúgio constante. Ele não te abandonou, Ele está mais perto do que nunca. E com o novo dia, vieram os mesmos medos, os mesmos problemas, as mesmas perguntas sem resposta. Sabe aquele momento em que o coração aperta e você já nem sabe mais o que pedir em oração? Quando a única coisa que você consegue fazer é olhar para o teto e perguntar em silêncio: Deus, o Senhor ainda está aí? É exatamente aí que começa a história mais silenciosa e, ao mesmo tempo, mais poderosa de fé. Eu me lembro como se fosse agora. A perda foi repentina e o chão que me sustentava sumiu sem aviso. Amigos se afastaram, o telefone parou de tocar e as orações se tornaram um eco, um clamor que parecia bater no céu e cair de volta sobre mim. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Salmo 46:1. Foi o que li, mas confesso, eu não conseguia sentir nada disso. E talvez você esteja assim agora, sobrevivendo por fora, mas desabando por dentro, tentando manter a fé, mas se perguntando: será que Deus me esqueceu? Não, Ele não esqueceu. O silêncio de Deus não é ausência. Às vezes, o silêncio dele é a prova de que Ele está agindo nas profundezas, onde os olhos não alcançam, mas o Espírito sente. Na escuridão daquele momento, recordei uma oração antiga de Santo Agostinho que dizia: tarde te amei, ó beleza tão antiga e tão nova, tu estavas dentro de mim e eu te procurava fora. Essa frase me quebrou. Percebi que eu buscava respostas, mas o que eu mais precisava era da presença. Eu pedia milagres visíveis, mas o verdadeiro milagre era continuar de pé, mesmo com o coração em pedaços. Foi nesse momento de rendição que algo mudou, não ao meu redor, mas dentro de mim. Foi quando recebi a notícia que mais me abalou. Minha filha havia sido diagnosticada com uma doença rara. O mundo parou, o medo me paralisou
E ali, entre soluços e desespero, eu fiz a única coisa que conseguia, me ajoelhei. E com a voz fraca, supliquei: Senhor, guarda a minha casa, protege minha família, visita agora cada cômodo com tua paz. Cura o corpo dela, mas também cura o meu espírito que está cansado. Se for tua vontade, abre portas de cura, de consolo, de milagre. Não me deixe afundar. Não houve uma voz do céu. Não houve um anjo batendo à porta, mas houve algo ainda mais profundo. Uma calma estranha, inexplicável, que me abraçou por dentro. Era como se Deus dissesse sem palavras: eu sou teu refúgio, mesmo quando tudo parece ruir. Martinho Lutero escreveu certa vez: Salmo 46 é a fortaleza onde corações em guerra encontram descanso. E naquele dia, descobri que descanso não é ausência de dor. Descanso é presença divina em meio à dor. Por isso, hoje, se você sente que tudo está desmoronando, respire. Se não puder orar com palavras, ore com o silêncio. Porque até o silêncio do teu coração é escutado por um Deus que nunca dorme. Senhor, cobre agora quem me ouve com tua mão poderosa. Protege sua casa, sua família, sua mente. Cura o que ninguém vê, sara as feridas que ninguém toca. E abre, em nome de Jesus, uma porta onde não existe nenhuma. Porque tu és Deus que faz o impossível nascer no deserto. E mesmo quando parece que estás calado, o Senhor está agindo. Mesmo quando você se sente invisível para o mundo, Deus te enxerga por dentro. Ele conhece cada lágrima que você engoliu em silêncio e está disposto a curar tudo o que o outro nunca soube que doía. Existem dores que a gente aprende a esconder, dores que se disfarçam de força, sorrisos que escondem gritos e palavras que se calam por medo de parecer fraco demais. Por fora, tudo seguia como se estivesse bem. As pessoas me elogiavam, diziam que eu era forte, resiliente, um exemplo de fé. Mal sabiam que por dentro eu chorava todos os dias, que cada manhã era uma batalha para levantar da cama, que o meu maior esforço era simplesmente continuar existindo. Você já se sentiu assim, cansado de fingir que está tudo bem? Exausto de colocar máscaras para sobreviver em um mundo que não para escutar? Um dia, dentro do ônibus lotado, enquanto todos olhavam para seus celulares, eu abaixei a cabeça e murmurei bem baixinho: Senhor, eu não aguento mais carregar isso sozinho. E ali, naquele lugar improvável, algo me quebrou por dentro. A dor que eu havia sufocado por tanto tempo veio à tona como uma avalanche. Mas ao invés de me destruir, ela me levou para os braços de Deus. Tu contas as minhas aflições, recolhe as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas no teu livro? Salmo 56:8. Essa verdade me atingiu com força. Deus vê o que ninguém vê. Ele ouve o choro que ninguém escuta. E mais do que isso, Ele se importa, Ele anota, Ele cuida. Naquela mesma noite, recebi uma ligação inesperada de alguém que eu nem falava mais. Ela disse: Deus me incomodou a orar por você. Você está bem? Eu desabei. Era como se o céu tivesse mandado um bilhete secreto dizendo: eu vi, eu ouvi, eu me importo. Foi quando lembrei de uma oração antiga de São Padre Pio que dizia: entrega-te à providência divina e não temas. Mesmo que o mundo te vire as costas, Deus nunca deixará de te olhar. Comecei então a conversar com Deus como quem fala com um amigo, sem formalidades, sem palavras ensaiadas. E pela primeira vez em muito tempo, eu senti consolo de verdade. Um consolo que não veio de respostas, mas da certeza de que Ele estava comigo, mesmo quando ninguém mais estava. Se você que está me ouvindo agora tem carregado dores que ninguém conhece, traumas que ninguém respeita, mágoas que o tempo não curou, olhe para o céu. Você não é invisível. Você é profundamente conhecido por Deus. E Ele não só entende sua dor, Ele já sofreu por você. Ore comigo agora. Senhor Jesus,
Toca agora no coração de quem não tem forças para explicar o que sente. Cura a alma ferida, fortalece o espírito cansado, restaura a fé abalada. Visita os porões escuros da nossa mente e acende a tua luz. Que nenhuma dor fique sem consolo, que nenhuma lágrima caia sem propósito. E que mesmo sem aplausos ou plateia, saibamos que somos vistos, amados e sustentados pelo teu amor. E se o mundo te ignorar, lembre-se, Deus já está se movendo em seu favor, no silêncio, no secreto, no profundo. Quando tudo parece perdido e a tempestade fica mais violenta, Deus entra em cena, não da forma que você espera, mas da forma que você precisa. Sabe aquele momento em que parece que a vida está de ponta cabeça? Quando cada oração parece se perder no vento e tudo ao seu redor começa a ruir ao mesmo tempo? Foi exatamente assim. A conta no vermelho, a doença que não dava trégua e o medo, aquele medo que grita no peito, dizendo, você não vai aguentar. Mas foi ali, no auge do desespero, que eu percebi algo. Quanto mais escura a tempestade, mais brilhante se torna qualquer fagulha de fé. Naquela noite, sem forças para orar, apenas disse, Senhor, se o Senhor ainda está comigo, me dá um sinal, qualquer coisa, sem exagero. Naquele mesmo instante, a energia acabou em toda a casa. Tudo ficou completamente escuro. Eu me sentei no chão e comecei a chorar, achando que Deus tinha respondido com mais silêncio ainda. Mas foi nesse exato momento que meu celular vibrou com uma notificação. Era um versículo. Sim, no meio do apagão. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no coração do mar. Salmo 46, 2. Eu congelei. Era como se o próprio céu me dissesse, eu estou aqui, no escuro, no caos, no susto, no inesperado. E então eu percebi, Deus não chega sempre com céu azul, anjos cantando e tudo dando certo. Às vezes, Ele vem no colapso, no corte, no soco da vida, porque Ele sabe que há milagres que só nascem no meio da tempestade. A presença de uma grande tempestade é frequentemente o prenúncio da vinda de Cristo em nosso barco. E foi isso que aconteceu comigo. Deus não tirou a tempestade na mesma hora, mas Ele entrou no barco. E quando Ele entra, até o vento respeita. Talvez você esteja ouvindo isso agora e pensando, mas eu já esperei demais. E nada mudou. Eu sei. E é por isso que quero orar por você. Senhor, entra agora no meio dessa tempestade, toca no corpo cansado, cura o coração aflito, responde à oração adiada. Entra com providência, se for preciso, muda a direção dos ventos. Mas acima de tudo, que a tua presença seja sentida agora, como abrigo, como resposta, como socorro inesperado. Abre uma porta de emprego para quem já tentou de tudo, restaura famílias, faz cessar a guerra dentro e fora de quem me ouve agora. Deus não falhou, Ele não esqueceu. E o fato de você estar aqui ouvindo essa mensagem é prova de que Ele está chegando, talvez não do jeito que você queria, mas exatamente como você precisa. Aquieta o teu coração. O Rei ainda está no controle. Mesmo quando tudo fora parece seco, há um rio espiritual fluindo por dentro de quem confia em Deus. Um rio que restaura, fortalece e sustenta no invisível. Algumas guerras da vida a gente vence sem fazer barulho. Não foi com gritos, nem com aplausos, nem com testemunhos públicos. Foi no silêncio, no quarto escuro, no chão do banheiro, foi no quase desistir, no não sei mais o que fazer, no só mais um dia. Foi ali, na secura da alma, que descobri uma fonte que não seca. O Salmo 46 diz algo quase escondido, mas profundamente revelador. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Salmo 46, 4. Um rio que não é visível aos olhos, um rio que corre no espírito. Ele não se vê, mas se sente.
E eu só descobri esse rio quando tudo ao meu redor parecia morto. Eu já não tinha mais força para orar com palavras bonitas. Então comecei a falar com Deus com o que eu tinha, gemidos, suspiros, lágrimas. E foi aí que, dia após dia, gota após gota, Ele começou a me fortalecer por dentro. Você já se sentiu assim? Você já viveu dias em que tudo fora parecia seco, mas algo dentro de você dizia: ainda dá, continua, aguenta mais um pouco. Isso é o rio. Isso é Deus sustentando você sem que ninguém perceba. Na época, nada mudou por fora. Continuava sem emprego, com dívidas, com problemas familiares, mas de alguma forma estranha, eu parei de me desesperar. Como se a tempestade ainda estivesse lá, mas eu tivesse aprendido a nadar nela. E um dia, ao caminhar na rua, lembrei de um trecho da oração de São Francisco: onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. E pensei: como posso levar algo que nem tenho? Mas o Espírito me respondeu no coração: você tem, porque eu estou dentro de você, e onde eu estou, há rio. Hoje quero orar por quem está cansado, por quem não sente mais força nem ânimo. Pai, derrama agora esse rio sobre essa vida cansada. Que águas vivas comecem a fluir no deserto desse coração. Restaura o ânimo, sara as feridas invisíveis. Que o teu Espírito renove a fé de quem pensa em desistir. Sustenta, mesmo que não cure ainda. Dá paz, mesmo que a resposta demore. Faz brotar alegria onde havia desânimo, força onde havia exaustão. Que essa pessoa saiba, o Senhor ainda está aqui, fluindo por dentro. E se alguém disser que você está forte demais para quem sofre tanto, sorria com humildade. Eles não sabem que você não é forte porque aguenta tudo. Você é forte porque bebe de um rio que o mundo não vê. Enquanto você ora, Deus luta por você. Enquanto você dorme, Ele prepara a vitória. Há guerras que terminam sem barulho, porque Deus já decretou o fim delas antes mesmo de começarem. Por meses, eu me debatia com algo que me tirava o sono. Era como se eu vivesse cercado. Problemas financeiros, pressões familiares, pessoas contra mim sem motivo, orações sem resposta. Uma sensação constante de guerra espiritual. E no fundo, aquela pergunta amarga: será que vai ser sempre assim? Essa luta nunca vai terminar? Mas então veio o versículo, de forma inesperada, simples, direto. Ele faz cessar as guerras até os confins da terra. Salmo 46:9. Não era uma promessa distante, era uma declaração ativa. Ele faz cessar, ele interrompe, ele desarma, mesmo quando você nem sabe como lutar. Foi aí que comecei a perceber. Talvez minha oração não fosse derrotada. Ela só estava sendo respondida em silêncio. Sabe aquele problema que parecia impossível e de repente sumiu? Aquela porta que parecia trancada e sem explicação se abriu? Aquela ameaça que te cercava e simplesmente desapareceu? Recebi um e-mail dizendo que uma dívida antiga que eu já nem esperava mais resolver havia sido quitada por um erro bancário, um erro a meu favor. Ninguém soube, ninguém comemorou comigo, mas eu sabia. Foi Deus, foi o fim de uma guerra, e eu nem precisei lutar. Como diz uma antiga oração judaica: Tu, ó Senhor, pelejas por mim com mão invisível. Tu vences antes mesmo que eu compreenda o que estou enfrentando. E naquele momento entendi. Algumas vitórias não fazem barulho. Elas simplesmente acontecem, porque a batalha não era minha, era do Senhor. Talvez hoje você esteja tentando resolver com suas próprias mãos o que Deus já determinou resolver por você. Talvez você esteja cansado de lutar com palavras, com discussões, com desespero. Então ouça com fé o que diz Êxodo 14:14. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Ore comigo agora. Senhor,
Tu conheces cada batalha que essa pessoa enfrenta, cada guerra interna, cada angústia, cada afronta que ela não consegue mais suportar. Hoje, em nome de Jesus, declaramos: essa guerra não é dela, é tua. Luta por ela, Senhor. Entra com providência onde os recursos humanos falharam. Fecha a boca do acusador. Traz resposta onde só havia silêncio. E mostra, com tua mão poderosa, que o Senhor ainda vence batalhas impossíveis. Deus não precisa de muito tempo, nem de muito barulho. Às vezes a vitória vem como um sussurro e de repente a paz volta. Se você sente que está em guerra, escute, já está sendo vencida. Deus está lutando por você e quando Ele luta, o fim é sempre a paz. A alma só encontra descanso verdadeiro quando aprende a confiar no invisível. Enquanto você espera em silêncio, Deus está escrevendo uma resposta que nenhum olho viu. A verdade é que a alma humana tem pressa. A gente ora hoje e quer o milagre amanhã. A gente chora à noite e já espera acordar com tudo resolvido. E quando isso não acontece, vem a frustração, o cansaço, a tentação de desistir. Mas é aqui que a palavra de Deus muda tudo. No momento em que o coração acelera, ele sussurra: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Salmo 46:10. Aquietai-vos. Não corram, não se desesperem, não tentem abrir portas que só eu posso abrir. Lembro de uma noite em que essa frase me atingiu como um trovão. Eu estava acordado às 3 da manhã, rolando na cama, revivendo problemas que eu não conseguia resolver, pensando em contas, diagnósticos, medos futuros. E ali, de olhos abertos no escuro, ouvi dentro da minha alma: você já orou? Agora descanse, eu estou trabalhando. 3 dias depois, algo que estava travado há mais de um ano se destravou. Um processo judicial que eu nem lembrava mais foi resolvido, sem minha interferência, sem minha luta. Foi como se o céu dissesse: eu estava agindo o tempo todo. Você só precisava aquietar. Santa Teresa de Ávila escreveu algo que se tornou um lema para mim: nada te perturbe, nada te espante. Tudo passa. Deus não muda. A paciência tudo alcança. Sim, Deus não muda. Mas nós mudamos quando aprendemos a confiar sem ver, a descansar sem entender, a esperar sem murmurar. Se você está em meio à ansiedade, ouvindo isso agora com o coração acelerado e lágrimas nos olhos, eu quero orar por você. Senhor, ensina-nos a confiar, a esperar com fé mesmo quando tudo parece parado, a aquietar o coração quando a alma grita por controle. Toca agora, Pai, essa mente ansiosa, esse peito apertado, esse coração agitado. Que o Teu Espírito derrame paz sobre essa casa, sobre essa família, sobre esse dia. Que a certeza da Tua presença substitua a dúvida do amanhã. E que quem me ouve agora saiba: o Senhor já está agindo, mesmo quando nada parece se mover. E se hoje você não tem respostas, tudo bem. Às vezes, a maior resposta é a presença de Deus te sustentando enquanto o milagre ainda está sendo formado. Confie. Deus não está atrasado. Ele está no controle e está mais perto do que nunca. Aquieta-te. O céu já está trabalhando a teu favor. E agora que você ouviu essa palavra, respira fundo. Sente isso, esse alívio, essa paz que começou a invadir teu peito. Não é emoção, é presença, é o Espírito Santo te visitando. Talvez você tenha passado a vida toda tentando ser forte, tentando esconder a dor, mas hoje Deus te chamou para algo mais profundo: descansar nele. Não lute mais sozinho, não carregue mais esse fardo sem ajuda. Deus está aqui, no meio da tua tempestade, no meio da tua guerra. Ele é o teu refúgio. E se isso te tocou de verdade, é porque o Espírito Santo queria que você ouvisse isso hoje. Você não chegou aqui por acaso, foi Ele quem te conduziu até aqui para curar, consolar e restaurar. Então agora, para tudo e reflita com sinceridade.
O que em mim precisa se aquietar para que Deus comece a agir? Quantas vezes eu tentei resolver com minhas mãos o que era para ser vencido de joelhos? Será que não está na hora de confiar de verdade nesse Deus que nunca falha? Talvez você chore agora, e se chorar, é cura. Se doer, é Deus arrancando o que te sufocava. Mas também vai vir esperança, porque onde Deus toca, Ele transforma. E você não vai sair daqui do mesmo jeito. Deixe aqui nos comentários o seu pedido de oração. Estamos orando por cada um, com fé, com lágrimas e com temor. Essa é uma corrente de fé e você faz parte dela. Se isso falou com você, escreve amém aqui nos comentários. Compartilhe esse vídeo com alguém que esteja precisando de um abraço de Deus agora. Se inscreva no canal e ative as notificações para continuar recebendo orações e palavras que vão fortalecer sua alma todos os dias. Senhor, muito obrigado por esse tempo tão santo. Obrigado por tua palavra viva, por tua presença suave, por esse Salmo 46 que nos lembrou de quem tu és. Refúgio, fortaleza, socorro presente. Agora eu te peço, toca essa pessoa que orou comigo. Que onde houver medo, haja paz. Onde houver dor, haja cura. Onde houver desespero, renasça a esperança. Senhor, cobre essa casa com tua proteção. Abre portas que estavam trancadas. Cura o que estava adoecido. Restaura lares, famílias e, principalmente, a fé. Que essa semana seja marcada por milagres invisíveis que só podem vir das tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por orar comigo. Que a paz de Deus continue te fortalecendo e guiando seus passos. Até breve.